Boa noite. Hoje é dia 5 de janeiro, 5 de novembro de 2021, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre elasticidade, vamos falar também sobre função de produção, né? Vamos entrar um pouquinho sobre função de produção e dar algumas informações. Primeiro, tá? A nossa aula, que era para ter ocorrido ontem, tá? A aula ficou muito tarde. Eu recebi de alguns alunos que a aula de contabilidade foi até um pouco mais tarde, não? É verdade isso ou não? Sim, professor. E aí eu também já estava cansado, né? E o conteúdo é muito grande para revisar o exercício, tá? Então, amanhã nós teremos aula, amanhã, tá? Amanhã teremos aulas facultativa. Podem anotar aí. Eu ia fazer 6 da manhã, mas como eu sei que a turma aí não gosta de acordar cedo, tá? Não é muito chegada a acordar cedo, Nós somos os noturnos. principalmente os mais jovens. Tô certo ou tô errado? Não fale por mim, eu adoro acordar cedo. Eu não gosto muito, não. Nossa, então posso marcar 6 da manhã? Pelo amor de Deus, não. Chamou para o parte. Vamos ou não vamos? Qual é que vai ser? Vamos ou não vamos? Vamos encarar ou não vamos? Então, 6h30, professor. 6h30. Daí dá tempinho da gente botar um café para passar 11, e tudo. Para, gente, que isso? 11 horas e 30 minutos. Pode ser? Esse é o horário, tá? Tá, ok. O senhor vai mandar convite pelo... Eu mando, vou mandar o convite, avisar também a outra turma. Aí a gente faz uma revisão ali de 1 hora até meia hora, ok? Tá bom? Tá, ok. Bom, tá bom? 11h30 dá para vocês dormirem, dá para vocês, né? Eu sei que vocês gostam. O jovem tem que dormir bastante mesmo, né? Velho que não consegue dormir muito. A Cláudia, 9h30. Não, 9h30 é ruim, Cláudia, porque mata o dia, né? Mata amanhã e o cara quer fazer alguma coisa pela manhã, não pode fazer. Esse horário, tá? 11 horas e 11h30. Eu vou definir aí o horário mais por aí, tá? Lembrando que a aula é gravada, tá? Agora, o assunto mais importante da aula. Datas. Datas. Anotem aí. Datas de prova. Vocês sabem quando é que termina o semestre? Não sei. Não sei, prof. Deem uma olhada aí no calendário de vocês. Eu acho que é dia 18 de dezembro. Confirma aí para ver se é 18 de dezembro. Deem uma olhada no calendário de vocês. Nossa, passou muito rápido. Professora, a cadeira de economia pública é o senhor que ministra? Economia do setor público? Isso. Sim, para mim é a melhor cadeira que eu leciono. A cadeira mais legal. Eu quero ver se eu consigo pegar ela no próximo semestre. A teoria dos jogos, informação assimétrica, monopólio, oligopólio, vamos falar de externalidades, né? Bens públicos, bens privados. Para mim é a melhor cadeira que eu leciono. Claro, eu também gosto muito de estatística, gosto de matemática financeira, né? Essas eu também gosto. Tá, 17/12 é a última data. Então vamos fazer o seguinte, ó. 17/12, última data. Nós estamos aqui. Então, dia 17 é o exame final, tá? Então, exame final, 17 de dezembro. Notem aí. Pleno Natal. Mas prova final é recuperação. Não, exame, toda matéria, sem consulta, tá? Exame final, 17 de dezembro. Revisão para o exame. Toda matéria, tá?
Tem que tirar no mínimo 6 para ser aprovado, se ficar em exame. Revisar o exame vai ser no dia... Deixa eu ver aqui, para aí. Só um pouquinho. Revisão para o exame vai ser no dia 10 de dezembro. Ok? E quem for aprovado sem exame estará em férias depois do dia... Pode falar, guria. Pode falar, Perguntar Tainá. como é que eu sei que eu tô aprovada? Que eu tô... Tá me ouvindo? Tô Alô? escutando. Ah, tá. Tô Como te é que eu sei que escutando. eu fui aprovada sem precisar desse exame final? Tem que dar quanto aquela somatória total do curso? Tu tem uma média ponderada, tá? Tem que ter Que é média aquele 6. total que aparece ali? Não, eu vou botar para vocês. Vou botar uma tabelinha mostrando as notas de vocês, ok? A primeira prova, por exemplo, vamos supor que tu tenha tirado 8 na primeira prova, tá? Ela tem peso 4. Então, se tu tirou 8 na primeira prova, tu tem 3,2. Se tu tirou 5 na primeira prova, tu tem 2 sobre 4. Tirou 9? O que aconteceu? Eu tava com febre? Tava com Covid? Foi um milagre de Deus. Eu vou ter que revisar isso aí, tia. Será? Não. Aviso em aula. Todas as provas da primeira área serão revisadas. Olha só, no Tem último alguma domingo, coisa errada. Não, prof. no último domingo aplicaram VAR num jogo, o pessoal entrou em campo e quebrou tudo. Então, professor, acho bom não colocar VAR nessas provas, viu? Se a colega tirou 9, parabéns para ela e bola para frente. Prof, minha defesa, antes de eu entrar na UERGS, eu tava fazendo gestão financeira. Então eu tenho... Tá? Ameaças não vale. Ameaças não vale. Quem faz? Tá, eu vou ver, realmente, vou ter que revisar isso aí. Tem alguma coisa errada. 9? Eu dei tudo isso numa prova de economia? Meu Deus. Eu tô muito bonzinho ultimamente. Eu não era assim. Tá, então assim, ó. Primeira prova, peso 4. Segunda prova, peso 4 também, tá? E se tirar 100 em todos os trabalhos, tem 2 pontos. Entenderam? Então, por exemplo, o aluno tirou 6 na primeira prova. 6 na primeira prova equivale a peso 4, 2,4. O aluno tirou 100 em todos os trabalhos, fez todos os trabalhos, tirou 100, tem mais 2 pontos, tem 4,4. Aí ele vai precisar tirar 1,6 na segunda prova, de 4. 1,6 de 4 na segunda prova, é uma nota bem baixa. O aluno vai precisar tirar 4 de 10 na segunda prova. Entenderam ou não? Não. Sim, sim, eu sim. tenho uma pergunta. Aqui, tá. Então fala, oi. Oi. Tá, estão compartilhando aqui ou não? Estão enxergando. Fala, pode falar, guria. Eu vou ganhar aqueles 3 pontos do vídeo sobre a explicação do gráfico de equilíbrio de mercado? Sinceridade, foi bom tu ter falado. Eu ainda não vi, não tive tempo de ver. Vou ter que dar uma olhada para ver se tu merece os 3 pontos. Ainda está em julgamento. Professor. O VAR não analisou Tá ainda. gravado. Tá O gravado. VAR ainda não analisou a jogada. Mas eu vou analisar, te prometo, tá? Te dou Como a é que essa história de 3 pontos aí? Eu quero ganhar uns 3 pontos também, tô precisando. Que história é essa? Também quero saber. Não sei, explica, Ariadne. Tem que assistir as aulas lá do canal do professor agora. Tri. Olha, eu assisto. Ó, a primeira prova de economia tem peso 4, tá? 4,0, tá? Então é o seguinte, o aluno tirou 80. Aluno, nota igual a 80. Tá?
Aí o aluno vai fazer uma regrinha de 3, ó. 80, 100. Se o aluno tivesse tirado 100, ganharia 4 pontos, tá? Como o aluno tirou 80, quantos pontos o aluno vai ganhar? X. Regra de 3. Todo mundo sabe regra de 3, não sabe? Quanto é que dá isso aqui? 3,2, professor. Exatamente. Aí chegou. Trabalho. Sem calculadora, hein? Que isso. Trabalho. Tá? O aluno somado. Tá? Vamos supor que sejam, não sei quantos trabalhos são, vamos supor que sejam até o final do semestre, sejam 10 trabalhos, tá? Ok? E o aluno tirou, nos 10 somados, o aluno tirou, sei lá, 700 pontos. 700 pontos. Tá? 700 pontos. Tá? Não muda, eu tô falando, né? Tá? E aí o seguinte, novamente, regra de 3. Eu vou fazer um copy-cola aqui, ó. São 10 trabalhos, tá? Se o aluno tivesse tirado 100 em todos os trabalhos, seria quanto? 1000, né? 1000 seria 2 pontos. Se o aluno tirar... Quantos que ele tirou? 700. Então, quanto é que fica? Quantos pontos ele tem aqui nos trabalhos? Calcula para mim. Hein? Quanto é que ele tem nos trabalhos? Estão com preguiça de calcular? Alô? Estão me escutando ou não? Sim, eu com preguiça de calcular. Meu Deus do céu, a preguiça está grande hoje. Isso aqui vai dar 1,4. Então aqui, ó, aqui, X aqui, ó, primeira prova o aluno tirou igual a 3,2. Tá? Aqui na segunda, X aqui vai dar igual a 1,4. Tá? E agora vamos para o último, última prova. Segunda prova. Tá? Segunda prova de economia, que também tem peso 4. O aluno tirou 40. 40. Então, 100 é 4 pontos, 40 é 4. 40 vezes 4, 160. Dividido por 100, 1,6 pontos. Moral da história. Total de pontos do aluno antes do exame vai ser igual a 3,2, lá em cima é 3,2. Mais 1,4 mais 1,6. Vai dar isso aqui, 6,2. 6,2. Aprovado a disciplina conceito C. Ficou claro ou não ficou claro, pessoal? Hein? Sim ou não? Sim. Entenderam ou não? Como é que é para calcular? Economia, até o cálculo da nota é difícil. Tá ok? Então, já pegaram as datas, já tem datas, já sabem como calcular as notas, ok? Então, vamos lá. Então, vamos falar de... Aula passada a gente falou de elasticidade, não foi isso? Sim. Falamos de elasticidade da demanda, não falamos? Ok,
que é uma curva de demanda elástica, pessoal? Uma curva de demanda muito pouco sensível à variação do preço. Muito. Muito sensível. O que seria um bem com demanda elástica? Seria um bem que tem substitutos próximos ou não tem substitutos próximos? Tem substitutos próximos. Um bem supérfluo ou um bem essencial? Supérfluo. Um bem que tem um peso muito grande no orçamento, ou que, por exemplo, um bem que tem um peso, a carne, sei lá, o aluguel, né? A energia elétrica, ou um bem que tem pouco peso. Por exemplo, eu pergunto para vocês, não é o melhor exemplo, vou tentar achar um exemplo melhor. Um bem de luxo, tá? Serviço de táxi, vocês acham que ele é muito sensível ou pouco sensível à variação de preço? Muito. Muito sensível. Então, ele tem uma demanda elástica, ou seja, um aumento do seu preço, aumento do serviço de táxi, diminui muito a quantidade demandada de serviço. Por quê? Na medida em que aumenta o preço do táxi, as pessoas vão procurar outros tipos de serviços próximos, como, sei lá, lotação, o próprio Uber, o ônibus, a bicicleta, o caminhar, né? Ou seja, tu busca outros tipos de serviços que têm substitutos próximos. Isso é a demanda elástica que vocês estão vendo aqui. Depois tem a demanda, tem a demanda perfeitamente... peraí, deixa eu ver aqui. Aqui a gente viu demanda elástica. Aqui. Aqui a gente também, só um pouquinho, deixa eu... Ele está um pouquinho torto aqui, mas eu já arrumo. Aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo, está um pouquinho lento. Lá foi. Aqui a demanda inelástica, né? O que é a demanda inelástica? É a curva de demanda pouco sensível à variação do preço do bem ou serviço, ou seja, um aumento do preço, né? Preço inicial, preço final, vai reduzir muito pouco a quantidade demandada. Geralmente são bens cujo consumo é essencial, não tem substitutos próximos, né? Bens que têm pouco peso no orçamento, né? Bens relacionados a vícios, né? Como drogas, como álcool, né? Medicamentos, né? Que são essenciais para a vida humana, né? Então, esses são os bens cuja curva de demanda é inelástica. Por quê? Porque um grande aumento do seu preço provoca uma pequena redução da quantidade demandada. Tá? Eu falei do orçamento, bens que têm também baixo peso no orçamento familiar, né? Por exemplo, sal. Sal, vamos supor que o sal, o saco de 1 quilo de sal esteja a R$2 e suba para R$3. Aumentou 50%, um grande aumento, né? 50% no aumento de um produto é bem grande. Mas isso não vai significar uma grande redução na quantidade demandada. Primeiro, porque o sal não tem substituto próximo, né? O perfeito. E depois porque no orçamento das famílias, mesmo com um aumento de 50%, isso não vai significar um impacto no orçamento das famílias. Então, o sal, apesar de ter tido um aumento de 50%, vai ter uma pequena redução na quantidade demandada. Então, tu tem uma curva de demanda inelástica. Entendido? Ver se eu acho mais algum aqui, só um pouquinho. Gasolina é um exemplo elástico, então. Não, a gasolina, assim, o que eu vou dizer da gasolina? A gasolina, ela tem substitutos próximos, tá? Ela tem o etanol, tem o gás natural, e o que acontece? Por exemplo, tá? Eu, professor, tá? A gasolina tá cara. O que eu tenho feito? Quando não chove, por exemplo, vocês sabem que eu tenho outro emprego, né?
o que eu faço? Eu estou indo caminhar, ou eu estou indo caminhando para o emprego, tá? Ou estou indo até de ônibus. Tá? Então, tu tem substitutos da gasolina. Eu tenho diminuído bastante o consumo de gasolina, porque realmente está muito cara a gasolina. Está R$7 o litro. Então, não chega a ser uma demanda elástica, né? Mas não é totalmente inelástica, né? Tem muitas pessoas... Claro que se eu trabalhasse num Uber, eu não poderia né, mudar muito a situação. Mas no meu caso, né, o que eu tenho feito? Eu tenho diminuído, né, o uso do carro para algumas situações. Por exemplo, se eu vou num lugar, eu já aproveito e vou no supermercado. Tá? No serviço, quando está tempo bom, eu vou caminhando. Tá? E em outras situações, esses dias eu fui num consultório médico. Será que vale a pena ir de carro? Calculei, estacionamento tal, fui de Uber. Tá? Ou seja, não que seja uma demanda elástica, mas ela tem alguma elasticidade a demanda por gasolina. Respondido? Perfeito, professor. Muito obrigado. Tá. Aqui, ó, que vocês estão vendo é um caso teórico. Na verdade, na realidade, não existe um caso assim, mas seria uma curva de demanda perfeitamente inelástica. O que é uma curva de demanda perfeitamente inelástica? É uma demanda que é insensível à variação do preço do bem ou serviço. O que seria, então? O preço pode aumentar, mas a quantidade demandada não se modifica. Que situação seria isso, pessoal? Seria uma situação de extremo, por exemplo. Eu tomo um medicamento que é fundamental para a minha vida, a manutenção da minha vida, ou um procedimento cirúrgico, né? Um procedimento de saúde, num caso de emergência, independente do preço, tu vai realizar esse exame, tu vai realizar essa cirurgia. As pessoas que têm uma grande dependência química, principalmente de drogas pesadas, como cocaína, crack, heroína, né? São drogas LSD, né? Drogas extremamente pesadas. Hoje tem outros tipos de drogas até, né? Estou meio por fora do mercado. Mas, então, essas pessoas, né, fazem de tudo, né? Não vão diminuir o consumo em função do aumento do preço, né? Então, tu tem uma curva de demanda perfeitamente inelástica, né? Então, seria o aumento do preço, não gera quase que nenhuma redução na quantidade demandada. Entenderam? Sim ou não? Pode repetir aquela frase que tu disse no início sobre a inelástica? Como essa aqui? A relação da demanda perfeitamente inelástica? Ou numa curva de demanda perfeitamente inelástica. Oi? Numa curva... Quando... Pode falar? Numa curva de demanda perfeitamente inelástica, a demanda é insensível à variação do preço do bem, ou seja, o preço do bem aumentou, mostrando aqui com o mouse para vocês, preço inicial, preço final, e a quantidade demandada não se alterou. Seriam situações de extremo, ou seja, uma situação onde tu teria uma tal dependência pelo bem, né? Uma pessoa extremamente viciada, ou o caso de uma emergência médica, né? Onde, independente do preço, não haveria alteração da modificação da quantidade demandada. Entendido? Sim. Isso aí é curva de demanda perfeitamente inelástica. E tem também, ó, por último aqui, ó, ainda na demanda, a curva de demanda perfeitamente elástica. O que seria uma curva de demanda perfeitamente elástica? Seria uma curva de demanda horizontal, né? Diferente da curva perfeitamente inelástica, que é vertical. Então, o que é uma curva de demanda perfeitamente elástica? Né? É aquela curva de demanda totalmente sensível à variação do preço do bem ou serviço. Ou seja, por menor que seja a variação do preço, uma variação infinitesimal, uma variação muito pequena do preço, provoca uma
grande alteração da quantidade demandada, uma grande redução da quantidade demandada. Um pequeníssimo aumento do preço provoca uma grande alteração da quantidade demandada. Que tipo de bem seria esse? Seria aqueles bens cujo consumo é extremamente supérfluo, né? E que tem substitutos muito próximos, né? Que pode consumir outro tipo de produto. Geralmente no supermercado tem aqueles produtos que a gente compra até de vez em quando, sei lá, guloseimas, alguns tipos de bebidas, né? Keep Cooler, por exemplo, né? Produtos realmente supérfluos, né? Iogurtes, né? Que eventualmente são comprados quando a gente tem um pouquinho mais de grana no supermercado, e que qualquer aumento do preço, aumentou o preço, não vou comprar isso aqui, né? Ou seja, variações infinitesimais do preço provocam grandes reduções na quantidade demandada. Novamente, é um caso extremo, né? Seria uma espécie de curva de demanda perfeitamente elástica. Tudo bem? Entendido? Esse eu conhecia por elasticidade e preço-demanda infinito. Mesma coisa. É que... quem é que falou? Ariadne? Isso, Quem é senhor. que falou? Ariadne. Esse conceito de infinito, como eu falei para vocês, um grande problema, uma grande crítica que eu tenho não é ao Kahn, Marco Kahn, Marco, né, o primeiro nome dele, né? Do Kahn. Sim. Tá. E não tem nada a ver com o Kahn, tem a ver com o programa da disciplina, né, que não está na disciplina. Vocês não têm aula de derivada e limite. Eu não entendo como administrador, qualquer outra faculdade de administração tem conceito de derivada e limite. É fundamental. O que é a variação infinitesimal? É justamente esse conceito de elasticidade infinita. Variação infinitesimal é uma variação mínima, né? Uma variação próxima de zero. Aqui é justamente isso. Tu tem uma variação muito pequena do preço que provoca uma grande variação da quantidade demandada. Mas para que vocês entendam realmente esse conceito de variação infinitesimal, seria interessante, muito interessante, vocês estudarem o conceito de derivada e limite, que não é fácil, hein? Não é fácil. Não é um conteúdo muito fácil. Mas tudo bem, isso aí não é culpa minha, não é culpa do Kahn, é culpa do programa que excluiu, né? O Kahn dá aula para quem, prof? Eu não tenho aula com ele. Cálculo, né? É para saúde? Cálculo. Não sei. Vocês estão tendo cálculo com quem? A gente não está tendo cálculo. A gente não está tendo cálculo. Matemática? Também não. Não estamos tendo. Que a gente tem próximo de matemática é com o senhor. Mas o Kahn é o que dá aula de cálculo na administração pública. Eu não sabia disso. Mas acho que é no segundo só. Tu pode escolher a cadeira de cálculo, não tem pré-requisito, se eu não me engano. É que a gente não teve escolha, só nos cadastraram nas eu achei que vocês tinham matemática. Sim, eu digo para o próximo semestre. Eu achei que vocês tinham matemática no primeiro semestre. Não, está tendo agora a economia, a contabilidade, a administração pública, a introdução e depois a tecnologia da informação. Talvez em função da pandemia, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Tá, segue o baile. Tá, então isso aqui a gente já viu, tá? Vamos continuando a ver isso aqui. Então, curva de demanda perfeitamente elástica. Tá, agora vamos falar de elasticidade da oferta. Tá? Bom, aqui nós temos que entender uma coisa, tá? Elasticidade da oferta. A curva de oferta é uma curva diferente da demanda que aumenta em função do preço. A demanda diminui em função do preço. A curva de oferta de um bem, a curva de oferta de um serviço
aumenta em função do preço. Tá? Então, quanto maior o preço, que não é um preço estabelecido pelo produtor, é um preço estabelecido pelo mercado. Por exemplo, o preço da lavagem de um automóvel. Quem é que define o preço da lavagem de um automóvel? É o proprietário da lavagem ou é o mercado? O que vocês acham? O mercado? Ah, não, professor, eu defino o preço. Eu tenho lá, meu cunhado tem uma lavagem e ele define o preço. Se ele botar R$100 para lavar um carro, quantos carros ele vai lavar por dia? Não lava. Então não é ele. Nenhum. Né? Então não é ele que define o preço, né? Quem define o preço é o mercado. Né? Normalmente um carro hoje em dia para lavar aí está em torno de R$40, não é isso? Não sei, senhor, eu não tenho carro. Que resposta, hein, guria? Que resposta seca essa, né? Mas tudo bem. Fiquei triste agora por não ter um carro. Não, brinca. Não fica triste, não. Tem coisa bem pior que isso. Falando de bike, senhor. Ah, tá ótimo. Te cuida, né? Que eu tenho uma colega lá no serviço que andou de bike e se machucou tão feio que até hoje está com sequelas. A bike é muito legal, mas tem que cuidar muito. Tá, vamos lá, continuando. Então, o que vocês estão vendo aqui? Uma curva de oferta inelástica. Então, lembrando, isso aqui é importante vocês entenderem. O ofertante do serviço, ele não determina o preço. Em concorrência perfeita, quem determina o preço é o mercado. Então, vamos voltar ao exemplo da lavagem, ok? Vamos supor que o preço da lavagem, ou seja, o preço de mercado em Porto Alegre para lavar um carro, esteja em torno de R$30. 30. Aí tu vai ter... Oi? Fala, Felipe. Desculpa, professor, estava aberto o microfone, perdão. Tá, tudo bem. Então, o preço da lavagem do carro esteja em torno de R$30, preço de mercado, tá? Aí o que acontece? O cara lá do Partenon, o cara lá do Bonfim, o cara lá da Lomba do Pinheiro, do Lamy, do Cristal, da Tristeza, alguns vão conseguir ofertar o serviço. Por que vão conseguir ofertar? Porque o custo de produção é baixo, né? Eles não têm funcionários, né? Quem ajuda ele ali na lavagem é a mulher, é o filho, a filha, né? Ele utiliza lá uma área, lá, o quintal da casa dele, ou seja, o custo de produção dele é muito baixo. Basicamente, o que ele gasta é a água, o sabão, né, e a cera. Então, mesmo que o preço de mercado esteja R$30, ele vai conseguir ofertar esse serviço e ainda ganhar algum lucro. Pequeno, mas vai ganhar. Ele atua no mercado. Bom, mas daí ocorre o seguinte, um período de muita chuva, inverno, né, muita lama, a cidade, aumenta a demanda, aumenta a procura por lavagem de carro. E o preço sobe de 30, estão olhando aqui no gráfico, ó, o preço inicial, que era 30, sobe para R$50. O que vai acontecer? A quantidade ofertada vai aumentar, tá? A quantidade ofertada vai aumentar. Por que a quantidade ofertada vai aumentar? Aqueles que não conseguiam ofertar o serviço a R$30, porque era muito barato e não tinham lucro, agora vão olhar, mas agora vale a pena eu ofertar o serviço, porque a R$50 eu ainda vou ter algum lucro. Então, quanto maior o preço, maior é a quantidade ofertada. Por isso que a curva de oferta, quanto maior o preço de mercado, maior é a quantidade ofertada. Por isso que quanto maior o preço de mercado, por isso que a curva de oferta ela é positivamente inclinada. Por isso que a curva de oferta é positivamente inclinada. Ou seja, maior o preço de mercado, maior o número de ofertantes daquele bem ou daquele serviço. Ponto. Mas aqui a gente está discutindo a inclinação da curva de oferta.
Já vou responder para vocês duas aí no chat que estão conversando, tá? Eu estou discutindo aqui a inclinação da curva de oferta. Se a curva de oferta ela é mais vertical, mais retinha, mais próximo do vertical, ela é uma curva de oferta inelástica. É uma oferta pouco sensível à variação do preço estabelecido pelo mercado. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? De uma curva de oferta inelástica. Vamos supor que o professor largue a profissão de professor e vá ser agricultor, e vá plantar soja ou vá plantar milho, tá? Bom, e aí o que acontece? Acontece o seguinte, o preço da saca de soja, o preço da saca de milho, não é determinado pelo professor, é determinado pelo mercado. Vamos supor que o mercado estabeleça que o preço da saca de soja é R$100, tá? R$100. Bom, e aí tu tem um nível de plantação, né? Tu tem as pessoas começam a plantar ali geralmente por outubro, né? Primavera, plantam até novembro, dezembro e vão colher a soja, o milho lá por fevereiro, março, tá? Então tu vai plantar, né? R$100. Alguns vão achar que tá bom o preço e vão plantar. Olha, o meu custo de produção é mais baixo, eu vou plantar, né? Porque R$100 a saca de soja, a saca de milho eu ainda vou ter lucro. Outros vão dizer assim, puxa, R$100 não é um preço legal, não vale a pena eu plantar porque eu vou ter prejuízo. Então, tu vai ter uma quantidade inicial de produção, tá? Uma quantidade inicial de produção. Bom, mas acontece o seguinte, tá? Chega lá por janeiro, o preço da saca de soja, o preço da saca de milho explode, tá? Sei lá, houve uma quebra na safra americana, né? Os Estados Unidos teve uma praga, teve tornado, furacão, seca, e a safra de milho, a safra de soja nos Estados Unidos não deu legal. Então, o preço lá da soja, o preço do milho aumentou muito, né? De R$100 a saca para 150 ou para 180 a saca. Bom, em tese, o que vai acontecer? Mais gente vai querer produzir, concordam? Mais gente vai querer plantar soja, mais gente vai querer plantar milho. Bom, só que tem um detalhe. Eu não consigo, por mais que eu queira plantar milho, por mais que eu tenha terra, por mais que eu tenha condições de plantar milho, se o preço aumentou lá por, sei lá, janeiro, fevereiro, não adianta mais eu plantar, porque já passou o período de plantação. A partir de março eu começo a fazer a colheita da soja, eu começo a fazer a colheita do milho. Então, por mais que o preço esteja alto, né, o preço de mercado aumente, a quantidade ofertada não vai responder a esse aumento do preço. Então, eu teria um exemplo clássico de curva de oferta inelástica, ou seja, a oferta, nesse caso, é pouco sensível à variação do preço estabelecido pelo mercado. Ou seja, por mais que o preço de mercado aumente, eu não vou poder aumentar muito a oferta, ou vou aumentar muito a produção de milho ou soja. Entenderam o que é uma curva de oferta inelástica? Entendi, prof. Entendido. Todos entenderam? Ficou claro? Ana, entendeu? Entendi, prof. Tranquilo. Ana Daniele, entendeu? Pode escrever pelo chat, se não quer falar, abrir o microfone. Ana Júlia, entendeu? Sim. Carol, entendeu? A Cláudia está em trânsito. Felipe tá ligado. Júlia Carolina. Entendeu? Júlia Becker. Estou agora verificando, fazendo a presença aqui da aula. Júlia Stasinski. Ligada ou não? Desligada? Karine. Ligada? Sim.
Entendi, Tô sim. pegando vocês, hein? Tô pegando vocês. Estão vendo novela, tá? Luísa. Tranquilo, Luísa? Luísa. Sempre aqui. Luísa e Luíse. Marina. Também fala pouco na aula. Tô aqui. Tainá tá ligada. Wesley. O Ian. Entendido, professor. Presente. É bom, né? De vez em quando acordar, né? Isso é legal, né? Faz parte, né? Senão vocês ficam dormindo aí. O professor tem que acordar. Mas isso vai acabar, hein? Semestre que vem já vai ter aula presencial, já vou falando para Eu vocês. ia te perguntar, prof. Sério? Semestre que vem vai ser presencial, total? Estão discutindo. Há uma discussão lá. Hoje teve reunião, não está decidido ainda, mas há chance, há alguma chance de ser presencial. Há uma discussão ainda. Acho que vai ser híbrido. Provavelmente vai ser híbrido, tá? Algumas cadeiras vai ser híbrido. Cada um tem o seu interesse, Cláudia. Cada um tem a sua. Eu gostaria muito de conhecer vocês presencialmente. Né? Já vou dizer para vocês, o professor é mais bonito do que como é que se diz? A câmera não ajuda muito, né? Mas estou brincando, né? A câmera até engana bastante. Não, camisa do Flamengo e do Inter está proibido de entrar na minha sala, tá? Já vou Isso falando. é bullying, hein? É bullying total. É bullying. Sala. Na minha sala, nada de vermelho pode entrar na minha aula. Então, vamos nos conhecer, claro, Cláudio. Não só essa, tem várias cadeiras. Tá, entenderam o que é a curva de oferta inelástica? Tá, então vamos lá para a próxima. Vou ver se eu... Continuando aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Para aí. Só um pouquinho. Tá. Onde é que está a curva de oferta elástica? Só um momento. Aqui, ó. Curva de oferta elástica agora. Ó. Mostrando para vocês aqui. Só um pouquinho. Tá segurando aqui. Todo mundo está enxergando aqui a curva de oferta elástica, não estão? Sim. Tá. Então, o que é uma curva de oferta elástica? Tá? É uma curva de oferta muito sensível à variação do preço. Tá? Você lembra que eu falei da curva de oferta inelástica? Tá? Eu vou dar outro. Eu falei da soja. Né? Eu posso dar outro exemplo de curva de oferta inelástica. Tá? Na década de 90, lá pela década de 90, a remuneração do... O que vocês acham que ganha mais? Um dentista ou um médico? Em média. Médico? Médico, né? Em média, né, um médico deve ganhar em Porto Alegre algo em torno de 25 mil, mais ou menos isso, 25 mil a 30 mil, tá, por mês. Um dentista, em média, né, deve ganhar em torno de 15, 18 mil, 15 mil, menos. Tá? Então, o médico ganha mais, né, do que um dentista. Não que o dentista ganhe mal, ganha bem também, mas o médico ganha mais. Mas, na década de 90, tá? Eu vou voltar só para aquele exemplo para que vocês entendam o que é uma curva de oferta inelástica, tá? Aquele exemplo que eu falei anteriormente. Ó, esse aqui. Na década de 90, o que acontecia? Tinha muito pouco faculdade de odonto, tá? Tinha a URGS, tinha a PUC. No interior quase não tinha dentistas. E aí o que aconteceu lá na década de 90? Né? Com o Plano Real, melhorou muito a condição econômica das pessoas. E as pessoas começaram a demandar muito serviço odontológico. Então, a demanda por dentistas aumentou e o preço da consulta odontológica, o preço do serviço de odontologia aumentou muito.
Só que tem um problema. O que aconteceu naquele período? Mesmo com o aumento do preço muito grande do serviço de odontologia, tá? A quantidade de dentistas não aumentou. Por que a quantidade de dentistas não aumentou? Quanto tempo demora para formar um dentista, pessoal? Acho que no mínimo 5 anos, né? No mínimo 5 anos. Se for fazer uma especialização, uma ortodontia, né, uma especialização de prótese, assim por diante, vai para 7, 8 anos. Então, por mais que o preço aumentasse, né, a quantidade ofertada de serviços não respondia a esse aumento. É claro que houve um aumento da oferta, né? Porque como é que houve aumento da oferta? Aqueles dentistas que tinham mais disposição começaram a trabalhar, a fazer hora extra, né? Eu me lembro de colegas meus que eram dentistas na época, a remuneração deles era muito boa, porque aproveitaram o momento que estava com uma remuneração alta, né? E trabalhavam mais, trabalhavam sábado, estendiam a jornada, o consultório dele, em vez de fechar às 6 da tarde, fechava às 8, né? Então, foi um período muito bom. Ou seja, o que tu tinha? Tu tinha uma curva de oferta inelástica, uma oferta que não respondeu, claro, não tinha como responder, né? Tu não ia conseguir aumentar o número de dentistas em 1 ano, 2 anos. Demorou um pouco para aumentar o número de dentistas. Aumentou o número de faculdades de odonto, principalmente no interior, né? Várias faculdades no interior abriram, e, consequentemente, né, com o tempo, passado algum tempo, a oferta de dentistas aumentou e voltou ao normal, né? Ou seja, o dentista tem uma boa remuneração, mas o salário do dentista ele é menor, em média, que o salário do médico, né? Então, é outro exemplo de curva de oferta elástica, ok? Agora vamos lá para a curva de oferta... curva de oferta inelástica. Onde é que está aqui? Vou de novo aqui para não errar, tá? Curva, que a gente viu agora. Opa, onde é que estava? Curva de oferta inelástica, que a gente viu aqui do dentista. Agora vamos para a curva de oferta elástica. Aqui, curva de oferta elástica. O que é uma curva de oferta elástica? É uma curva muito sensível à variação do preço, estabelecido pelo mercado. Então, vamos dar um exemplo assim. Alguns serviços não são tão difíceis de serem ofertados. Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Manicure, pedicure, cabeleireiro, né, barbeiro, né? São serviços, né? Serviço de vigilância, né? São serviços relativamente simples, né, de serem ofertados. Não exigem um grande capital, não exigem uma grande formação, né? Então, quando há um aumento do preço desses serviços no mercado, né, por exemplo, há uma grande demanda por manicures ou pedicures, né? Hoje em dia tu tem, né, esses blogs, né, para fazer maquiagem, né, para ensinar a fazer maquiagem. Então, tu tem um grande aumento da demanda por alguns tipos de serviços, né? Tratamento de pele e tal, né? Embora alguns consultórios, né, são mais elaborados, mas esses serviços mais simples, como vigilância, manicure, pedicure, corte de cabelo, né? Se tu tem um aumento do preço de mercado, se o preço aumenta muito, surge rapidamente, a oferta responde rapidamente a esse aumento de preço. Ou seja, a oferta é muito sensível à variação do preço estabelecido pelo mercado, tá? A oferta expande rapidamente, a oferta cresce muito rapidamente. Vou dar outro exemplo, tá? Leguminosas, tá? Algumas leguminosas, vez por outra, aumenta muito a demanda. Vamos supor que o Fantástico, o Jornal Nacional, né, informou que determinado, por exemplo, nabo, o rabanete, o beterraba, é muito saudável, né, tem antioxidante, tal, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Né? A demanda aumenta por esse tipo de produto. Rapidamente o preço sobe, tá? Os preços subindo, aquele produtor que não produzia rabanete, por exemplo, na sua horta, puxa, o rabanete está com preço bom,
A demanda está muito boa, o preço está muito bom. Ele vai pegar um pouquinho daquela área da hortinha dele lá para produzir rabanete. Em, sei lá, 2, 3 semanas ele já vai ter o rabanete à disposição. Então, o que vai acontecer? O aumento do preço de mercado do rabanete vai gerar uma grande expansão da quantidade ofertada. Nesse caso, tu tem uma curva de oferta elástica, uma oferta que é muito sensível à variação do preço estabelecido pelo mercado. Entendido ou não? Ficou claro? Sim. Ô, prof, Sim. Fala. e o que seria a elasticidade unitária? Oferta aqui. de elasticidade unitária. Ah, tá. Novamente, isso aqui é matemática, tá? Curva de oferta com elasticidade unitária. É uma situação muito atípica, ó. Observe o seguinte, o que é elasticidade unitária? Estou pegando aqui e vou apagar esse gráfico, essa curva, tá? Curva de elasticidade unitária é um exemplo teórico, tá? O que seria uma curva de oferta e elasticidade unitária? Seria uma curva de oferta com ângulo. Vamos ver se eu pego aqui. Para aí. Uma curva de oferta com ângulo de 45. Tu viu isso no livro? O livro da tua faculdade de economia tem a elástica, a elasticidade unitária e a inelástica, daí eu fiquei na dúvida. Ó, eu pergunto para ti, qual é o ângulo aqui dessa reta aqui? 45. Isso aqui é 45. Tudo isso aqui não é 90 graus, ó. Isso aqui não é 90 graus, ó. Vou pegar para vocês. Isso aqui não tem um ângulo de 90 graus? Sim. Tá. Metade, o que é? 45. Aí seria a elasticidade unitária. Elasticidade unitária é uma coisa que nem é inelástica, nem é elástica. Entendeu? Nesse caso, ó, em relação ao eixo, ó, agora eu vou mudar. Ó. Nesse caso, em relação ao eixo, ó. Novamente, a matemática aqui está presente, tá? O ângulo é maior ou menor que 45 dessa curva de oferta? O que vocês acham? Maior? Menor, é aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o ângulo aqui, ó. Onde é que está o ângulo aqui? Ó, o ângulo está aqui, ó. É maior ou menor que 45 isso aqui? Agora tá ruim aqui para... Ó, eu pergunto, isso aqui é maior ou menor que 45? Menor daí. É menor, né? Então, quando é menor que 45, eu tenho uma curva de demanda elástica. Já aqui, ó. Ó. Onde é que a gente estava aqui, ó? Ó, esse caso aqui. A curva de demanda. Ó. Ó, vamos lá aqui. Inserir. Tá. Vamos ter uma retinha. Então tá perfeito isso aqui, peraí. Tá ruim aqui, professor, tá ruim aqui. Tá. Eu pergunto, esse ângulo é maior ou menor que 45 graus? Olha esse ângulo aqui. Maior. Então tu tem uma curva de demanda inelástica. Entenderam? Maior que 45 graus. Mas isso aí não interessa para nós, tá? Interessa o conceito de elástico e inelástico. Então, elasticidade unitária é quando tem um ângulo de 45 graus. Então, na prática, não tem nenhum... Não faz muito sentido, né? Não, faz sentido matemático, mas não para nós aqui na nossa área, aqui na nossa... Tá. Matematicamente é isso. Curva com elasticidade unitária é uma curva de 45 graus. Não é elástica nem inelástica. Está no meio, entendeu? Por isso que é 45 graus. Já a curva de oferta elástica, sim, ela já é mais deitadinha. Ó. Ela é muito sensível, né?
um aumento do preço de mercado gera uma grande expansão da quantidade ofertada de serviço. Tá? Por exemplo, flanelinha, tá? Agora vai ter o Grenal, né, amanhã, por exemplo, lá no Inter, lá no Beira-Rio. Provavelmente vai aumentar muito o preço, né? Do flanelinha, lá para como é que se diz, para entre aspas, né, guardar o carro, como é que se diz? Guardar o carro, proteger o carro, né? E o que vai acontecer? Vocês acham que vai aumentar muito o número ou não de flanelinhas ali ao redor do estádio? Então, provavelmente vai aumentar muito. Então, tem uma curva de oferta elástica, uma oferta muito sensível à variação de preço estabelecido pelo mercado. Entendido? Sim. Tá. E ainda tem esses dois exemplos aqui, ó. Tu tem elasticidade de oferta perfeitamente inelástica, né? O que é uma curva de oferta perfeitamente inelástica? É uma curva de oferta que não responde, ó, ao aumento do preço. Há um aumento do preço, mas a oferta continua a mesma. Tá? Seria o exemplo do ouro no Brasil, no mundo. Tá? Vocês sabem que a quantidade de ouro no mundo é limitada. Dizem que a quantidade de ouro no mundo é em torno aí de 10, no máximo 10 a 20 piscinas de 50 metros cheias. Imaginem uma piscina de 50 metros, tá? Cheia de ouro. Mais ou menos a quantidade total de ouro no mundo é 20 piscinas, tá? Então, dessas aí. Então, ouro é um metal muito, mas muito, muito, muito escasso, tá? Agora, durante a pandemia, o que aconteceu, pessoal? Durante a pandemia, o preço do ouro aumentou muito, né? As pessoas ficaram com medo e tal, né? E foram buscar principalmente a proteção, né, dos investimentos em ouro. Geralmente isso acontece em período de guerra, por exemplo, durante a Segunda Guerra, durante a Alemanha nazista, né, os judeus, né, transformavam a sua riqueza, né, vendiam as suas coisas e transformavam a sua riqueza em ouro. Né, e escondiam o ouro, né, dentro da roupa, dentro do corpo, dentro da boca, né, faziam dente de ouro, assim por diante, né, tudo no intuito de preservar a sua riqueza. Então, geralmente, no período de pandemia, período de guerra, né, o preço do ouro sobe muito. Mas isso significou um aumento muito grande da oferta de ouro? O que vocês acham? Não. Não, porque o ouro é muito difícil, é muito, muito escasso, né? Não é fácil de ser encontrado, né? Então, esse seria um exemplo de uma curva de perfeitamente inelástica, entendeu? Muito pouco sensível à variação do preço. Ou seja, a oferta de ouro não aumentou, mesmo o preço aumentando. Ficou claro? Pessoal, o professor hoje tá Ficou. dormindo hoje, então Tô anotando aqui, professor. Amanhã eu vou marcar 6 da manhã a aula para você. Professor, só para eu... Pode marcar. Posso marcar? Então tá Por aí mim, na pode. aula especial, para estar em mais alguém que é aula especial 6 da manhã? Prof, eu tô falando sério. Tu tá falando sério mesmo? Tô. O que houve, guria? Tá dormindo mal? Não, é que eu não... Meu dia rende. Pela manhã? Tá Sim. bom. Então, de castigo, tu não vai ter aula às 6 da manhã. Fala, quem é que quer falar aí? Elástica e inelástica são sensíveis à variação do preço. O inelástico é a inclinação da curva de oferta e da curva de demanda. Entendeu? Tá. Então, inelástica, pouco sensível, elástica, muito sensível. A inelástica é pouco sensível e a elástica é bastante sensível, é isso? Exatamente. É isso da aí. mesma forma, perfeitamente inelástica, ela também é pouco sensível. Aí é o caso extremo, né? Uma curva de oferta perfeitamente inelástica é insensível. Insensível. Tá, obrigada. Tem uma música assim, insensível, você diz impossível. Já escutou essa música? É Titãs, não é? É por aí. É Titãs, exatamente. Tá? Então é insensível. Uma curva perfeitamente inelástica, seja de demanda, seja de oferta, é insensível.
Mas é um caso extremo, né? É um caso onde tu não... né, tu tem uma situação, digamos assim, teórica, né? Como O que esse eu caso... pensei, Ricardo? Eu não sei se eu posso te interromper rapidinho. Quem é que tá falando? É, Marina. Fala, guria. Pô, a Desse tua caso... voz é bonita, guria. Tem que falar mais vezes aí na sala. Aham. Desse caso da Inelástica, assim, é uma situação, pelos exemplos que tu passou, de que acontece um tipo de boom e não tem pessoas o suficiente que podem acompanhar esse aumento, assim, pelo menos foi o que me pareceu, ou, sei lá, uma produção daquele bem, ou, sei lá, profissionais do mercado acompanhem esse boom por questão de formação. Seria tipo isso, né? Isso aí. Isso seria inelástica, né? Oferta Inelástica. inelástica. E elástica é quando tu responde rapidamente. É o caso do flanelinha amanhã. Amanhã, lá no jogo do Grêmio, vai aparecer um monte de flanelinha. Porque o preço, né? Porque as pessoas vão no estádio, vão estar dispostas a pagar mais para guardar o carro. Então vai aparecer um monte de gente, né, para guardar carro. Então, tu tem uma resposta muito grande ao aumento do preço do serviço. Entendeu? Entendi, tá bem entendido. Tá. E aqui o que vocês estão vendo... Fala, Tainá. Na hora de montar e resolver as continhas lá, isso para botar e entender o gráfico, dá para ser uma regra de 3? Ou é uma regra de 3, né? É praticamente uma regra de 3. Amanhã a gente vai fazer o exercício, vou mostrar para vocês como é que faz essa matemática, tá? Ok? Bom, e agora é uma curva de oferta perfeitamente elástica, né? O que é uma curva de oferta perfeitamente elástica? É uma curva de oferta totalmente sensível à variação do preço. Também é um exemplo teórico, né? Seria uma coisa assim, qualquer variação, por menor que seja do preço, provoca uma grande variação da quantidade ofertada. Então, por exemplo, ó, tenho aqui, ó, quantidade inicial, ó, vou botar aqui, ó, bolinha aqui, ó, tá? E uma pequena variação infinitesimal do preço gera uma grande variação da quantidade demandada. Então, ó, vou ter uma nova bolinha aqui, ó. Ó, uma nova bolinha, o preço praticamente não variou, mas mesmo com uma variação infinitesimal do preço, houve um grande aumento da quantidade ofertada. Também é um caso extremo, né? A oferta é totalmente sensível à variação do preço. É um caso onde, por menor que seja a variação do preço, o aumento da oferta é muito grande. Entendido? Tem algum exemplo dessa situação para nós aí? Esse exemplo teórico, eu não teria um exemplo para essa situação perfeitamente elástica. Tipo, fast food não seria um exemplo disso? Não. Porque aumenta e sempre está cheio. E sempre, cada vez mais pessoas consomem. Não, uma pequena variação provoca um grande aumento uma pequena redução do preço do fast food provoca um grande aumento da quantidade demandada? Acho que não, né? Não é o caso. Pequena variação, uma pequena queda do preço do fast food. Desculpa, demanda não. Tá. Não. Aqui não é demanda, aqui é oferta. Desculpa, eu errei. Tá. Um pequeno aumento do preço lá de mercado aumenta muito a quantidade ofertada de fast food? Não é o exemplo. Não é o exemplo. Tá? Ô, prof. Oi. Essa disciplina tem algum livro online? É o livro da disciplina? Tem, só tu olhar no Moodle. Onde é que eu acho? É no Moodle? Tem o Monkey. O Monkey tem tudo isso que eu estou falando para vocês de elasticidade. Tá lá desde o primeiro dia de aula, tá lá disponível para vocês no Moodle. Eu nunca achei o livro da disciplina. Hein, pessoal, tá ou não tá? Dê uma olhada no Moodle aí. Sim, na primeira parte. Primeira parte. Esse livro do Monkey, onde é que tá aqui ele? Não tá comigo. Parei, não sei se tá comigo. Opa, se eu tô aqui. Não tô achando ele aqui perto. Não tô achando ele aqui perto. Mas, senão eu mostraria para vocês. O Monkey, tá? É o livro de
É o livro básico da segunda área, né? Introdução à Economia. Né? Tem vários livros, né? Tem um manual de economia da USP, que vocês podem baixar em PDF, está disponível, né? Acho que também deve estar aí para vocês, eu posso mandar para vocês. Mas o melhor é esse Mankio que eu coloquei para vocês aí no Moodle, tá? Ali tem tudo sobre elasticidade, sobre equilíbrio de mercado. Professor, você está falando do manual de economia. A parte dos é o manual de economia. Tá ali, e é muito didático, pessoal. Aproveitem e abram e olhem o material e a aula, confiram com a aula. É muito didático. É muito fácil de ler o Mankio. Tá? É o melhor livro de introdução à economia, é o melhor livro de manual de economia. Eu acho que é capítulo 4, Tainá. Tá? Abre ali o livro e vê se não é no capítulo 4. Tá? Tá bom, obrigada. Tá? Então, uma boa dica aí para vocês estudarem no final de semana. Elasticidade, equilíbrio de mercado, curva de demanda, curva de oferta, tudo isso que a gente viu na segunda área está no Mankio. Ok? Fala, Ariadne. E fala, Matheus. Numa elasticidade de preço da oferta, uma elasticidade perfeitamente elástica, seria uma situação, por exemplo, num mercado de concorrência perfeita? Não, seria o que seria uma curva de oferta perfeitamente elástica? Seria aquela situação em que qualquer variação do preço, a oferta responde rapidamente, expande rapidamente a uma expansão muito grande da oferta. O que eu vou te dizer assim? Como eu falei, uma curva de oferta perfeitamente elástica é muito mais de livro do que da realidade, tá? Mas seria uma situação assim de um produto simples. Professor, desculpa te interromper. Isso não se aplicaria ao mercado de ações, onde envolve especulação e tudo mais? A ação como um produto? Isso. Mais ou menos. Não, o mercado de ações é muito legal, seria muito interessante falar sobre o mercado de ações. Infelizmente, não é a cadeira, né? Mas tu está dizendo que uma pequena variação do preço provocaria uma grande, mas não um aumento mas tu está pensando em demanda, não em oferta, tá? Oferta de ações é emissões de ações. Demanda é eu e tu comprar ações. Aqui eu estou falando de oferta, não de demanda. No caso da demanda, até poderia ocorrer, ou seja, uma pequena variação do preço ocorre um aumento muito grande da demanda por ações. Já a oferta de ações, Matheus, ela ocorre através de subscrição de ações, de emissão, né, de lançamento de ações, de novas ações no mercado pelas empresas. O que eu tinha pensado é assim, que nem o preço ali caiu minimamente, aumentou a oferta, porque no caso envolve especulação, né? Aí, eu especulei lá que tal ação daqui para frente vai só baixar o preço. Vou vender as ações que eu tenho. Assim, respeitosamente, não é o melhor exemplo, tá? É como eu falei, tanto a curva de oferta perfeitamente elástica quanto perfeitamente inelástica são exemplos extremos, né? São muito mais exemplos de livro do que propriamente exemplo de realidade, tá? Eu coloquei aqui porque tem no livro, porque tem na teoria, né? Mas é um caso muito difícil tu imaginar uma oferta que responde imediatamente a qualquer variação de preço. O mercado não é assim, né? A maior parte dos bens e serviços responde ao aumento do preço. Tá? A oferta responde ao aumento do preço. Mas não de forma imediata e não de forma tão intensa assim, né? Ela pode ser mais elástica ou menos elástica. Mas perfeitamente elástica ou perfeitamente inelástica, como a gente viu anteriormente, é muito difícil. É mais exemplo teórico do que propriamente um exemplo prático. Fala, Ariadne. Por que eu pensei no mercado de concorrência perfeito? Justamente por isso, porque se o mercado sobe o preço ou diminui, se for uma concorrência perfeita... Mas qual produto tu está pensando? Vamos pensar num produto, num bem, num serviço. Por exemplo, a lavagem. Lavagem de carro. Isso. Perfeito. Numa concorrência perfeita, se todos eles subirem o preço, a oferta vai continuar sendo a mesma. Não.
Então tá, Porque vamos pensar. a demanda O vai preço é dado... permanecer. Não, assim, ó, tu tem que entender o seguinte, não é todo mundo subindo. Em concorrência perfeita, tá? Ninguém define o preço. O preço é dado pelo mercado. Esse mercado a gente não enxerga, né? A gente não toca nele, né? Ele não é uma coisa palpável, mas ele existe. Então, no caso da lavagem de carro, o que vai acontecer? Tu tem em Porto Alegre, quantos prestadores de serviço de lavagem de carro tu acredita que tem em Porto Alegre? Mais ou menos. Ai, não faço ideia. Em Porto Alegre toda ou só aqui no centro? Toda Porto Alegre. 1.000, eu acho, mais. Não chega a ser 1.000, mas vamos supor que tenha 500, tá? 500 locais de lavagem de carro. Eu pergunto, será que cada um individualmente consegue determinar o seu preço ou o preço é dado pelo mercado? Eu acho que o preço é dado pelo mercado, mas depende do bairro. Bom, isso é outra questão. Lógico que se eu quiser lavar o meu carro ali na Nilo Peçanha, ali na Bela Vista, eu vou pagar mais caro, não é isso? Que ali é lavagem gourmet, concorda? Sim. Tá? O professor não vai lavar o carro, o professor lava o carro normalmente no Partenon, o professor lava o carro na Zenha, porque ele já sabe que é mais barato, tá? Então, normalmente é aí que o professor lava o carro dele, né? Ali na Ipiranga, ali na Vila Ipiranga, normalmente ali a lavagem é mais cara. Ou seja, o professor sabe que tem muitas empresas que ofertam esse serviço. E que elas, por mais que queiram, claro, elas tentam, através da diferenciação do produto, através da diferenciação do serviço, criar um nicho de mercado. Mas lavagem de carro é lavagem de carro. Não muda muito tu lavar no João, na Maria ou no José. É praticamente a mesma coisa, né? É jogar água, sabão e depois passar uma cera. É basicamente isso. Pode ser mais caprichado, menos caprichado, mas é isso. Então, como o serviço é homogêneo e tu tem uma grande quantidade de ofertantes, esse preço não é definido por eles. Esse preço é definido pelo mercado. Ponto. Aí tu tem um preço. Vamos supor que o preço da lavagem de carro, de um carro médio, não dessas caminhonetes grandes, mas o preço de um carro médio, tipo um Fiesta, tipo um Gol, né? Seja em torno aí de R$40, tá? Média, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Se o preço aumentar, por exemplo, para R$50, o preço da lavagem, o que vai acontecer? Não vai acontecer o que está... não vai ser representado por essa curva que está na tela. Vai haver um aumento da oferta? Vai. Por quê? Porque aquelas lavagens que estão fechadas, né, aqueles estacionamentos que tem um espacinho livre lá, que muitas vezes não estão fazendo nada, vão, puxa, o preço está bom, olha, a lavagem de carro está rendendo. O dono lá do estacionamento vai dizer, puxa, eu vou contratar um cara, vou botar meu filho lá que está vendo Netflix, está maratonando série, né, vou comprar um lava-jato para ele, ele vai lavar carro, vai ganhar um dinheiro para ele para o meu negócio. Ou seja, tu consegue expandir rapidamente a quantidade ofertada de serviço em função do aumento do preço de mercado. Quando tu tem essa situação, tu tem uma... eu acho que eu abriria uma lavagem de carro, é verdade. Quando tu tem uma situação dessa, o que tu tem? Tu tem uma curva de oferta elástica, muito sensível à variação de preço. Então, esse seria o caso de lavagem. Por exemplo, poderia falar o caso de barbeiro. Por exemplo, Porto Alegre aumentou muito a oferta de barbeiros, né? Em Porto Alegre, né? Então, tu tem ali um aumento do preço do corte de cabelo, vai gerar, né, a expansão da oferta desse serviço. Não é perfeitamente inelástica, não é perfeitamente elástica, mas é uma curva de oferta elástica. Já outros serviços, não. Outros serviços, como eu falei, serviço de odontologia, serviços especializados, por mais que tu tenha aumento do preço, né, para tu conseguir profissionais capazes para atender a esse tipo de serviço, vai demandar um tempo. Aí tu tem o caso de uma oferta inelástica, mesmo com o aumento do preço, a quantidade ofertada, a quantidade aumentada daquele serviço não é muito significativa. Então, tu tem uma curva de oferta inelástica. E perfeitamente inelástica
ou perfeitamente elástica são situações extremas, que podem até acontecer, mas são, né, na teoria, né, tu consegue explicar, mas na prática é muito difícil tu ter exemplos de uma curva de oferta perfeitamente inelástica ou perfeitamente elástica. Respondido? Sim, professor, obrigada. Tá, então eu acho que vamos eu lá. buguei um pouco nessa, justamente desses extremos, justamente por não conseguir tipo, materializar isso, assim. Perfeito. Tá, são 10 horas. Agora eu vou entrar numa área, antes de terminar a aula, eu vou compartilhar com vocês uma nova matéria. Tá? Para aí, estou abrindo aqui o arquivo, vai demorar um pouquinho. Só um pouquinho. Estou procurando aqui justamente o arquivo. Vamos aqui, para aí. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas então tá, essa questão aí, fiquem atentos. Vocês têm um representante aí no colegiado que é o Pietro. Já conhecem o Pietro? Vocês conhecem o Pietro ou não? Sim, professor. Pietro é uma rica de uma pessoa, olha, um rapaz excelente, um ótimo garoto, né? Bom aluno, tá? E ótimo representante de vocês, né? Ele, digamos assim, ele dá explicações para vocês. Ele participou da reunião, né? E ele é o interlocutor de vocês. Ele vai, se vocês quiserem. Vocês têm o WhatsApp dele, eu acho, né? Sim ou não? Sim, professor. Tem um grupo de administração geral que ele participa e divulga lá informações. Então o Pietro é um cara muito tranquilo, muito gente boa, gosto muito dele, né? E ele pode dar orientações para você sobre a reunião, aí, o que foi definido na reunião, o que está para ser definido em relação ao semestre que vem. Eu estou procurando aqui, puxa, onde é que está? Aula, atributos, conceitos, equilíbrio de oferta e demanda. Estou achando aqui o arquivo que eu quero. Onde é que está esse arquivo? Acho que está no Moodle. Só um pouquinho. Inclusive, acho que ele está se formando, né? Vocês terão que ter um novo representante, né? Essa é uma discussão, né? Eu sei que alguns de vocês preferem a manutenção da aula remota, outros estão querendo voltar presencial, né? Então, essa discussão é bem importante para vocês, eu sei. Eu, particularmente, para mim é muito confortável dar aula remota, né? Mas o que eu já falei para outra turma, eu falo para vocês, né? A aula presencial ela é muito mais produtiva, né? O resultado da aula presencial é muito maior, né? Muito melhor, né? Vocês ficam muito mais atentos, né? Vocês aí estão num ambiente que não é um ambiente adequado para estudo, vocês estão muitas vezes numa sala com outras pessoas, né? Estão com televisão ligada, estão ali escutando as notícias da Marília Mendonça, não é isso? A cantora, né, Marília Mendonça? O senhor está aqui na sala comigo, senhor? Não estou te vendo. Não tá me vendo? Não, tu me descreveu tudo que está acontecendo aqui na minha volta. Mas tem um ditado popular que assim, ó, viu, Felipe? O diabo sabe mais por velho do que por diabo. Já escutou esse ditado? Não, esse não, professor, esse não. É um ditado popular que assim, o diabo sabe mais por velho do que por diabo. O ruim de a gente ficar velho, viu, Felipe? É que a gente já sabe como é que funcionam as coisas, entendeu? Aí não tem graça, sabe? Já sabe como é que é o esquema, entendeu?
Não, mas esse papel do trabalho remoto, do estudo remoto também, eu vou dizer, eu já estou meio cansado já também. E está enchendo o saco. Se para o professor já está enchendo o saco, imagina para vocês, entendeu? Ele é bom num ponto do seguinte, né? Evita aquele meu deslocamento, porque, por exemplo, a partir do momento que a gente fechar a sala aqui de aula, beleza, bati meu computador, eu vou fazer outra coisa. Não tem aquela coisa de sair, pegar um ônibus. Tu mora onde, por exemplo? Tu mora onde? Eu sou de Canoas. Pois é, tu vê, tu vai ter que vir até o centro aqui, entendeu? Exato. Não é brincadeira, né? Tu vai ter que ir. Mas, por outro lado, né, cara? Por outro lado, né? O que eu vou dizer para vocês, né? É importante, né? O ambiente, né? Tu conhecer teus colegas, te relacionar com eles, né? Então, há uma série de questões aí que são importantes para vocês entenderem na disciplina, mas o ambiente focado e que proporciona o ganho máximo, ele é melhor indicado, né? Eu prefiro a presencial também. A distância, para mim, é muito fácil de eu perder o foco e daqui a pouco ter alguma coisa e faltar, ou assistir a aula depois, e daí já perde o ritmo. Tá gravado, não vou prestar atenção, vou lá, me chamaram aqui. Eu sei, não é difícil. É que eu tenho que pisar em ovos, né? Porque, né, tem gente que não quer, tem gente que tem medo da pandemia, sabe? Então, eu também tenho medo da pandemia, também tenho medo de ficar doente, né? Mas o que eu vou dizer para vocês, né? É importante, né, a volta do presencial, porque a nossa universidade é uma universidade presencial, não é uma universidade online. Tem até universidades online, mas a nossa não, a nossa é presencial. Mas, como eu falei, isso aí não é o professor que decide. Quem decide isso é o colegiado. Hoje teve reunião, né? Se discutiu essa questão, né? Tá tentando chegar a um consenso. Cada professor tem uma visão, né? E tem que ser respeitada a visão de cada professor, né? Mas o que eu vou dizer para vocês, né? Tá sendo discutido e provavelmente vai ter uma resposta em breve. Vocês terão, provavelmente, através do representante de vocês aí, que é o Pietro, né? Bom, estou aqui compartilhando, ver se eu consigo aqui já compartilhar com vocês. Opa, tá aqui. Por que não está compartilhando isso aqui? Peraí, já sei. Só um pouco aqui. Só um pouquinho. Esse negócio de computador, às vezes, tranca, isso me irrita muito, sabe? Eu perco a agilidade da aula, sabe? Eu na sala de aula não paro quieto, né? Eu fico andando de um lado para o outro. Aqui na nossa sala, muitas vezes o computador me trava, sabe? Isso me tira do sério, às vezes. Mas, fazer o quê, né? Tô tentando abrir aqui, mas não tá fácil. Tentando abrir o arquivo, mas não tá fácil. Tem algum jeito aí que dá para ajudar, professor? Compartilhar o arquivo? Não, tá abrindo. É que ele é lento, é que essa hora, sei lá. Tu já não deu folga pro computador quando vê ele já entrou no final de semana? Amanhã ele tem que trabalhar, não se esquece que amanhã você tem aula facultativa, né? Já abriu agora tá indo. Foi, só um ele tomou um choque, ele se assustou, opa. Mas assim, a aula presencial, eu sinto muito falta da aula presencial. É cansativo, é muito mais cansativo. Por exemplo, eu não paro, né? Eu quando dou aula presencial não fico sentado como eu estou agora, né? Então,
para mim, eu passo o tempo inteiro de pé. Então, eu chego em casa, muitas vezes, muito cansado. Mas muito cansado mesmo. Porque ficar 3 horas de pé, né? E o professor não é nenhum, né, adolescente, né? Então, para mim, cansa. Mas, por outro lado, o rendimento, a produtividade é bem maior. Bom, vamos ver se agora vai. Acho que agora foi. Deixa eu compartilhar com vocês agora. Tá pensando o computador. Por exemplo, sinceridade aqui na sala, tá? Quantos de vocês... Pode ir, Ana, pode ir, Ana. Tá? Quantos de vocês estão assistindo a aula pelo celular? Eu. Pois é. Será que é o melhor método de aula assistir uma aula pelo celular? Alguns de vocês fizeram prova pelo celular. Então assim... Eu fiz, foi um horror. Pois é, essas coisas assim, sabe? Isso aí é rendimento, é produtividade. Tá? Então, são coisas assim que no presencial, né, não aconteceria. Né? Não sei, eu sou um cara assim, que valorizo muito a educação. Sabe? Eu acho educação um país miserável, não, um país rico de recursos, né, mas miserável em conhecimento como o Brasil, né, com tantos problemas, a educação tinha que ser muito mais valorizada. Mas, tô compartilhando com vocês já ou não? Tô, né? Sim. Tá, então vamos compartilhando. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ver aqui agora, tá? A gente vai falar sobre função de produção, tá? Agora trancou de novo. Não ficou claro. Na hora foi. Estou tentando aumentar aqui, expandir o tamanho disso aqui. Está lento, pô. O que houve agora no seu computador? Só um pouco. Trancou de novo. Tá, mas eu vou falando enquanto ele tá pensando. A gente vai até que horas hoje? Mais uns 10 minutos, tá? Já era para estar terminando, se o computador não tivesse hoje atrasando o processo. Tá, então o que a gente vai ver hoje? A gente vai começar a falar aqui de um conceito chamado, a gente viu um pouquinho já na aula passada, as aulas retrasadas, mas vamos voltar a falar sobre o conceito que é chamado o conceito de função de produção. Tá? Função de produção. Só que eu não estou conseguindo abrir aqui. Infelizmente, estou com um probleminha no computador. Ufa! Puxa, trancou. Sextou, então? Testou. Acho que hoje vai dar. Vamos encerrar por aí. Não vai dar para... Não tá. O computador não quer. Então, vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente revisa o exercício, tá? A tarefa 2, tem muita coisa para revisar, tem muito exercício, inclusive exercícios complicados, tá? Então amanhã, 11h30, a gente começa e vai até 13h, 12h, ok? Prof, eu acho que eu vou estar em deslocamento de viagem nessa hora. Não tem problema, a aula é gravada. Tá, mas aí eu vou assistir deixar alguma depois. pergunta pelo WhatsApp, se tu quiser deixar alguma pergunta, né, no WhatsApp, professor, responde para mim, né, eu sou tal, né? Me responde para mim especificamente a questão número tal que eu não consegui resolver. Pode? Eu deixo gravadinho ali na aula. Tá? bem. Ok, pessoal? Realmente tá difícil a coisa aqui. Ok. Agradeço a atenção de vocês. Até amanhã, então, às 11h30. Pode ser? Certo, prof. Até amanhã. Eu que agradeço. Um abraço. Boa noite. Obrigado por tudo. Perfeito, pessoal. Boa noite, até amanhã. Tchau, até amanhã.